Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. O que eu vou falar para vocês pode parecer que já é redundante, mas esse é um canal de educação e falamos disso e das suas consequências. Como eu já falei em outros momentos, a função da educação básica, seja ela no Brasil, seja ela privada ou pública, é fazer com que você passe numa prova, no caso o Enem, e no caso as provas de controle, né, de qualidade da educação nas escolas públicas. Perfeito? Então, assim, esse é o direcionamento que nos colocaram. E, bom, quando você tem um mecanismo de educação com professores capacitados para isso, e toda a estrutura da educação consegue fazer isso com competência, você tem simplesmente aqueles números expressivos de notas do Nordeste e a situação da nota com a melhor da cidade com a melhor educação e o pior IDH do Brasil. Perfeito? Por quê? Basicamente aquela educação, se você não souber não tiver interesse, não tiver intenção de prestar nenhuma prova, basicamente não te serve. Ou até você não tiver condições de acessar a universidade, por exemplo, né, no caso do Enem. Então realmente essa educação não lhe valeu de muita coisa, certo? Só serviu para gerar estatística. Então é por isso que você vê, não vou dizer distorções, mas você vê essa questão de que algumas pessoas perguntam como é que a qualidade de educação em um lugar é tão boa no Brasil e a qualidade de vida, o IDH, que seria acesso a coisas básicas, continua embaixo, em queda, perdão, certo? Então, assim, basicamente a resposta é essa. É simplesmente gente que foi bem ensinada a responder uma prova, a escrever uma boa redação de 30 linhas. E, bom, isso daí isso é problemático, em vários motivos, certo? Primeiro porque assim o sistema de ensino ele praticamente se retroalimenta, porque as escolas particulares vendem a sua capacidade ela mostra o quanto os alunos ingressam em boas faculdades de qualidade, conseguem bolsas e coisa e tal. Também. E as escolas públicas elas têm um bom desempenho e um bom desempenho, uma boa avaliação, então significa que o sistema vai se retroalimentando e as coisas vão se manter. Perfeito. E bom, nisso daí a sociedade, o resto do mundo está avançando. E eu não estou dizendo que a educação em outros lugares do mundo seja tão melhor assim, tá? Eu falo educação básica, certo? Mas o que eu digo, principalmente porque boa parte da educação ainda, isso no planeta inteiro, vai fazer com professor, giz e guspe. Guspe no sentido dele falando e até que a boca ficar seca e sair as bolhas assim. Perfeito. E o livro também, como independente se é um formato digital ou físico, ele vai ser a principal fonte de informação e de conhecimento, certo? Só que o que acontece?
que a educação no Brasil ela não acompanha, porque a inserção de novidades como a inteligência artificial, a robotização, que já nem é uma novidade, mas é interessante de se ter, de se ensinar, ela é escanteada, certo? Nós ainda temos a ideia de formar intelectuais. Não que eu não acredite que não devamos formar pensadores. O problema é que você já também, de certa forma, isso daí ficou escanteado, certo? Porque o que acontece é, como eu disse, um intelectual que sabe fazer o quê? Preencher uma prova, certo? Ele pensa no sentido de o quê? Marcar uma prova e preencher uma redação de 30 linhas. É analfabetismo funcional como alguém pensa? Como muita gente pensa? Não. É simplesmente um projeto de educação que nós tivemos. Tem um novo ensino médio, tudo daí por tudo mais, mas de fato a finalidade, a estruturação dele é exatamente para quê? Para azeitar o sistema, para facilitar que simplesmente a pessoa preencha uma prova. Certo? E não é uma questão de teoria da conspiração, tá? É simplesmente como as coisas são feitas. Como educação é algo caríssimo, assim como saúde, então basicamente se você o máximo que você puder fazer de baratinho, de econômico, de módico, baratinho fica tipo um feio arrumadinho, né? Mas quanto você puder fazer de módico, de quanto você puder de colocar a economicidade, melhor. Que nem, por exemplo, tem gente que questiona, tem várias múltiplas inteligências, mas isso daí não interessa. A educação é feita para você ir bem no vestibular, como o Enem, e não para você, sei lá, tocar piano, ser um músico, ser um jogador de futebol. Tudo aí você vai ver em outro lugar. Perfeito? E, bom, os problemas disso a gente vê. Primeiro que tem que se subornar os alunos para eles não faltarem. O que mais? Tem que... E ainda assim não se consegue, né? A violência na escola fica maior por consequência. Você desvia recursos que serviriam para atualizar. Os professores não recebem incentivo para se atualizar também. Você tem basicamente os professores fazendo as mesmas coisas, as coisas antigas, simplesmente do pior, as mesmas bobagens, só que usando slides agora, usando vídeos, usando todo um aparato tecnológico para quê? Para fazer a mesma coisa, certo? Então, assim, e não adianta vir com bolchevismo, como muita gente quer, fazer vale para educação. Isso é bobagem. Porque, como eu disse, isso daí é tanto a educação básica, tanto pública quanto privada. Infelizmente, quem está na pública é mais afetado, porque por questões de falta de estrutura familiar e por aí vai. Mas não é tão diferente de uma classe média que estaria bem em meio, né? Não é nem alta nem baixa, e de uma baixa também, onde a estruturação é menor, certo?
Então, assim, a educação não acompanha o ritmo das coisas e não estão se esforçando muito para isso. Basicamente, estão pegando uma porcaria, colocando, cobrindo ela de enfeites, mas é a mesma porcaria, só que tá com um novo, só que tá com uma aparência um pouco nova, certo? Então, assim, não vou dizer que é apenas culpa do governo, porque simplesmente se pensa o que em números. Não dá para em números totalmente cegos, não dá para avaliar, por exemplo, questões de alfabetização, de domínio no uso da língua. Isso daí é muito complicado e, como eu disse, é caro, certo? E assim, a tendência é do que? Simplesmente termos mais disso. E o Brasil, com essa tendência, ele já se mostra disposto a ficar para trás. Obrigado e tente ser feliz.